Olá a todos, sejam bem-vindos ao De Olho no Mercado. Hoje é 1º de junho de 2021, pregão de terça-feira. Lembrando que essa semana haverá pregão não, amanhã, e quinta-feira, como é feriado, não haverá pregão. Tá? O índice Bovespa e o índice futuro, eles continuam a subir forte, tá? Muito forte, tem formado uma perna de alta expressiva. Tá? E um dos elementos que nos mostram a força da tendência é o grau de inclinação, tá? Da formação dos preços. Tá? Então pode ver que ele está bastante inclinado. Você pode ver que a inclinação deste ângulo aqui ela é mais baixa do que este ângulo. Você pode ver que a média de 20 períodos está sendo puxada para cima, ele está virando. E aí nós temos... Isso indica que tem uma força muito grande, tá? Vamos fazer uma projeção aqui de Fibonacci, pegando como base o início daqui, E aí delimitando a partir deste pivô, tá? Os alvos, ok? Hoje atingiu o primeiro alvo. E vamos para o segundo. A gente coloca aqui na região da cabeça do pivô, tá? E nós temos o alvo em 131.902 pontos. Este aí é o alvo para o mini índice futuro, tá? A gente vai aqui no Ibovespa à vista. E aí eu vou mostrar para vocês o alvo aqui do Ibovespa à vista. O Ibovespa à vista ele tem uma leve alteração, mas não muito. A gente pega aqui do início, a gente coloca aqui também o primeiro alvo atingido, e nós temos, não exatamente, 131.900 pontos, região 131.900, tá? Essa aí é o alvo de Fibonacci aí, tanto para o índice futuro quanto para o índice à vista, tá? Então, o topo histórico será rompido, O topo histórico do índice futuro estava aqui, ó, 126.529. Ele foi rompido, tá? E aí é o seguinte, quando o topo histórico ele é rompido, não há resistências acima. Então, o potencial de alta dos preços ele é maior, tá? Então ele dá uma guinada muito forte para ter uma nova correção. E aí onde ele para e ele volta a cair, se transforma numa nova resistência. Essa nova resistência ela vai ser uma nova região onde os preços vão ter uma nova barreira aí maior para tentar subir. Vai ser o novo topo histórico, porque os preços eles não sobem e também nem caem em linha reta, Então, eles nesse processo de alta, eles vão fazer um topo mais alto que o topo anterior e vão ou se lateralizar ou cair até a média de 20 períodos. Tá, mas esse aí é o alvo, 131.900 pontos. Vamos para o gráfico de 5 minutos. Uma bela puxada, teve hoje, tá? Ele abriu aí com gap de alta e deu continuidade aí ao movimento de alta, tá? Ele fez um repique, uma lateralização aqui, e aí retomou o movimento de alta com a média muito inclinada, com o OBV muito inclinado, com os volumes muito altos, tudo indicando um forte movimento de alta, tá? E aí você tem aqui, ó, dessa lateralização, a gente pode ver que a cravada, a máxima, foi a retração de 50% sobre essa lateralização, tá? Essa foi a cravada aí a alta do dia, totalizando aí cerca de 1.160 pontos, tá? Depois aí desse repique, porque ele abre em gap de alta, ele sobe forte, ele para de subir e ele anda de lado. Quando ele se aproxima um pouco, ele não toca na média e ele tem um novo impulso, tá? Ele tem um novo impulso
com um pullback e aí uma retomada do movimento de alta, tá? Então assim, com a média inclinando, né, com essa média inclinada, com esse nível de volume, tá? É muito claro, tá? Era muito claro esse movimento de alta que o mini índice teve aí no pregão de hoje, possibilitando aí, né, cerca de 1000 pontos, tá? Então ele continua em movimento de alta com alvo de Fibonacci 131.900 pontos. O mini dólar continua no seu com o alvo de Fibo em 508, tá? Esse alvo que nós já tínhamos traçado semanas atrás. E aí hoje ele rompe essa região aqui, ó, da consolidação, né? Finalmente ele rompeu com força, com volume, OBV em queda, né? O alvo que nós já havíamos traçado desde quando ele rompeu foi aqui, ó, tá? Foi o rompimento deste pivô aqui, ó, porque a referência, olha só, é o alvo de 61.8 deste pivô. Então aqui, ó, a partir do dia 6/5, quase um mês atrás, a gente traçou esse alvo. E a gente tá aí com esse alvo aí, ó, há quase um mês, batendo martelo, ó. É 5,08 o alvo de Fibonacci do dólar. R$ 5,08. O dólar vai cair para 5,08. Aí o dólar sobe para 5,37. Aí o pessoal fica cético. Não, tá, ele pode subir aqui, alvo 5,08. Ele pode fazer um pullback. Ele pode retornar para a média de 200 para voltar a cair. Permaneci com o alvo em 5,08. Tá aí, ó. Ele foi acima da média de 20, mas para voltar, né, eu já havia dito que a volatilidade ela é imensa. Tá, então assim, as tendências elas não são tão simétricas nos contratos futuros, né? Não bate na média para voltar a cair. Tem vezes que ele oscila acima da média, mas volta a cair, tá? Então tem que ter paciência, né? Nessas situações e, né, com os volumes descendentes, tudo era muito claro nessa queda aí do dólar e ó, em direção ao alvo em 5,08. Tá? Isso já havia sido falado já dia 6/5. E o dólar também cai forte, tá? Vamos tirar essa projeção de Fibonacci aqui. Ele abre um gap de baixa, faz um repique, volta, faz uma lateralização. Quando a tendência está em super tendência, ele faz repiques. Aí é o seguinte, para o trader que quer operar super tendência, como que você faz? Você instala a média. Cadê a média, gente? Ah, viu? Sabia que aqui tinha média. Você instala a média de 8 períodos, tá? Você instala a média, você opera com a média de 8 períodos, média móvel aritmética, e espera fazer correção. Um candle sobre essa média na direção da tendência. E aí, entrada abaixo dele, tá? Simples assim. A entrada aqui, ó, da super tendência foi aqui, totalizando aí cerca de 43 pontos. Vamos ver se teve alvo de Fibonacci sobre este pivô. Vamos ver se o mercado entendeu que este foi um pivô. Aqui, ó, foi a 50%. 50% sobre a cabeça do pivô foi essa cravada aqui, ó, tá? E aí nós temos alvo de 382. E aí nós passamos deste primeiro pivô para este segundo pivô. É um pivô da super tendência, é um pivô diferente, tá? A gente passa para alvo de 61.8 e de 50%. Era aqui, ó. Quase cravou, tá? Quase cravou. Mas é o seguinte, vamos tirar aqui o alvo de Fibonacci. Super tendência. Vamos lá. A entrada teve como referência a média de 8 períodos, tá? O ideal é o que? O stop seja conduzido pela média de 8 períodos. E a maneira como você conduz um stop pela média é o seguinte. Vamos ver se isso aqui é uma linha. Deixa eu ver se isso aqui é uma linha. Sumiu. Mas aqui é uma linha. Vamos lá. Olha só. A entrada... Vamos colocar duas linhas, né? A entrada se deu aqui, ó,
né? Abriu um gap de baixa, fez o repique na média de 8, voltou a cair, fez um candle baixista com volume acima da média, baixista e OBV em queda. Beleza. Aí um ponto abaixo, aí depende do trader, tá? Sua entrada foi aqui, ok. Sua entrada foi aqui e o seu stop foi aqui, tá? O stop é acima do candle referência. Sempre assim. No caso, na ponta vendedora, né? Venda aqui e a ordem de compra aqui em cima. Gente, retomando aqui, o Profit deu uma travada, era uma atualização, e aí eu já coloquei para atualizar e reiniciar. E eu estava falando o seguinte, olha só, eu estava mostrando aqui a entrada, né? O stop dessa super tendência. Eu vou tentar aqui alterar a cor da linha para mostrar para vocês de maneira melhor. Aí é o seguinte, você tem que ter instalado a média móvel aritmética de 8 períodos. E aí é o seguinte, a sua entrada foi aqui, beleza. E aí como que você conduz com a média? A média é o seguinte, você tem que esperar ela ser violada, tá? Muita gente fica aflita, né? E aí o stop barra, ele é assim, né? Você vai colocando um pouco acima dos próximos candles formados. Mas a condução da média móvel de 8 períodos, ela vai conduzindo. Quando ela é violada, o candle que viola a média, você coloca ele acima. Fechou o candle, você coloca acima, tá? E aí aqui, ó, ele foi acionado, ok? Então você teve ele acionado ali embaixo. Vamos tirar aqui essa linha de entrada. E aí nós teve aí, ó, a possibilidade de 32 pontos, tá? Então essa foi a entrada pela média móvel de 8 períodos e a condução pela média móvel de 8 períodos, tá? Isso é uma maneira de operar super tendência. Não é tendência, mas super tendência, tendo como referência a média móvel aritmética de 8 períodos, onde depois de uma correção até ela, você faz uma entrada e conduz o stop através da média. As chances desse stop ser acionado, tá, dessa média virar, são maiores do que a média de 20 períodos, tá? Mas hoje o que aconteceu foi uma super tendência, né? No período da manhã teve essa grande perna de baixa. E a possibilidade de ter feito um day trade e pegando essa perna de baixa foi essa, tá? Então tem que, né, lidar aí com a realidade, ok? Então beleza. Vamos dos nossos papéis aqui, da nossa planilha de setups, tá? Para quem é assinante da Grafistas, a gente atingiu aí o alvo em STBP3. Alvo atingido aí, ó, 15,28% só nesse trade. Ontem já vimos atingido o alvo aí em Grendene, tá? 15,66% de lucro só nesse swing trade. E hoje STBP3 atinge 15,28, somando os dois aí, ó, mais de 30% de lucro. Para mostrar para vocês que swing trade é necessário ter paciência, tá? Olha só, o IS-S3 quase acionou nosso stop aqui, caindo quase 15%, para voltar a subir e aí retomar o movimento de alta em direção ao nosso alvo. Esse trade, só o alvo desse trade são os dois lá somados, 30%. Vamos ver a condução, né? A gente tem que conduzir esse stop, possivelmente esse trade, né? Possivelmente a gente vai pegar o nosso stop, vamos colocar aqui, ó, já em 11,60, diminuindo, esperar ele desenvolver mais. A média móvel ela vai subir, né? E aí a gente vai colocar só nosso stop no break-even, né? Quando para ficar no 0 a 0 quando a média de 20 chegar aqui no preço, tá? Eu percebi que este é o ideal. Você pode ver Grendene, olha só em Grendene, ele teve uma grande, né? Mas olha só, foram 17 pregões para atingir o alvo em Grendene. E STBP3, né? Depois acionou, ele fez um recuo aqui, voltou, foram 15 pregões. Então assim, né, quase um mês a gente está aí conduzindo o trade nesses papéis. Se a gente tivesse feito stop barra, teria saído antes, tá? Então eu percebi que no swing trade, stop barra
a gente toma violinada. Violinada é quando é acionado antes de atingir o seu alvo, tá? Então, assim, né, em swing trades anteriores, a gente poderia ter tido lucros maiores se tivesse tido esse tipo de condução, tá? No desespero aí, na ansiedade, eu acabei levando muito cedo o stop para entrada e acabou vários trades aí sendo acionados, né? Então, assim, o ideal é se você entrou no onde há momentum, tá? É uma expressão em latim, momentum, né? Quer dizer momento, né? É onde tem o timing do trade, ele começa. Então, se você entrou no lugar certo, as chances de falhar são menos de 20%, tá? Menos de 20%. Então, essa é a melhor forma aí de conduzir o trade. E para fechar, só o SP500 que continua em lateral, tá? Mas Bolsa Brasileira, por que a Bolsa Brasileira está subindo? Bolsa Brasileira está subindo forte porque saiu aí, né? Dados econômicos e aí teve um superávit primário alto, tá? Então, né? Eles já estão revisando já as previsões do PIB. Então, ou seja, o país ele conseguiu arrecadar, digamos assim, né, ter mais dinheiro em conta do que ele era a estimativa, né? Porque o mercado ele vive de estimativa, tá? De projeções, né? Os economistas do Banco Central, economistas independentes, de gestoras, de institutos, de think tanks, né? Esses institutos aí independentes, eles ficam estudando, fazendo as projeções e ficam aí tentando achar, né? Os números aí para tentar acertar quanto que vai ser, e aí quando sai o resultado surpreende. Então, né, a bolsa tá reagindo aí dessa maneira, tá? Por conta disso, né? Por conta que os resultados foram bons. Mas eu tenho estudado economia na pós-graduação e eu confesso para vocês que, assim, eu já imaginava já, tá? Agora eu tenho certeza. Né, as contas públicas elas são extremamente complicadas, tá? Então, assim, o pessoal olhar só para o superávit primário não é uma coisa assim isolada, uma coisa boa, né? É a mistura da política cambial com a política fiscal e com a política monetária. Uma coisa que é positiva para uma determinada política já é ruim para outra. Então, é um grande sistema, é uma grande engenharia que, assim, mesmo nas situações em que você olha e parece que o negócio tá bom, o negócio tá ruim, tá? É uma coisa de louco, né? Porque é muito complicado e você pesa de um lado da balança e tem outro lado da balança, né? Então, assim, né, tem as reservas internacionais, aí o dólar tá caindo, beleza, o dólar tá caindo, mas aí o valor das reservas internacionais ele cai, né, porque a moeda brasileira é real, não é dólar, tá? Então, né, o valor das reservas acaba caindo, embora o dólar caia, né, aí o dólar cai com o dólar em queda. Aumenta, na verdade, a importação. O dólar fica mais barato, as pessoas importam mais, né? Eu assisti isso numa aula ontem, o professor falando que... E aí, isso é ruim para a indústria interna, tá? Olha para você ver, a bolsa tá subindo, o dólar tá caindo, tá? E aí, só que esse efeito, ele já vai gerar um efeito negativo para a indústria interna. Porque aí, as empresas internas no Brasil... elas vão a venda delas vai diminuir. Porque se o dólar ficou barato, as pessoas vão comprar mais de fora. Então, na balança comercial, as importações elas vão ser maiores do que as exportações. Tá? E isso aí, para a indústria interna, é ruim. E a indústria interna, né, as empresas no Brasil vendendo menos... elas arrecadam têm um menor lucro e pagam menos imposto. Então, é assim, é uma coisa de louco, tá? A economia é uma coisa de louco. Porque você puxa de um lado, tá? O cobertor é muito curto pro indivíduo, tá? É assim, você começa a estudar dentro de uma linha, né? Aí você fala, nossa,
Aí você vai pro mercado, né? Você olha, nossa, dólar caindo, bolsa subindo e tal. Mas isso é ruim para outro fator. E aí tem os teóricos, né? Os keynesianos, né? Os discípulos do John Maynard Keynes, os keynesianos, né? Eles já acreditam que o Estado tem que gastar, só que o Estado gastando, isso é ruim. E aí, por exemplo, no período do Lula e da Dilma, eles aderiram a esse modelo teórico-econômico. Tá? E aí a Dilma fez as chamadas pedaladas fiscais. Que, na verdade, o que ela fez? Para poder o governo gastar mais, ela mudou a fórmula. Né? Ela mudou. Então, o Banco Central ele tem que depositar, por exemplo, as reservas internacionais. Isso foi uma coisa que ela fez. O que ela fez? O banco, ela lançou que depositou, mas não depositou. O dinheiro ficou no Banco Central. Tá? Então, várias obrigações que o governo tinha para depositar, para destinar um determinado dinheiro para isso, para aquilo, ela colocou só no papel e não destinou. E isso inflou. E isso fez com que no papel ficasse mais dinheiro nos cofres públicos do que deveria. Que na verdade aquele dinheiro que ficou lá, que foi muito dinheiro, já estava comprometido. Tá? E aí para ela poder gastar mais, ela fez isso, ela só lá contabilmente, ela virtualmente, né, tirou todos esses embargos, esse comprometimento desse dinheiro. E aí, o que aconteceu? O governo começou a gastar mais e lançar superávites, lançar que tinha muito dinheiro em conta. Aí veio o impeachment e tudo mais, a revisão das contas. E aí, em 2016, quando eles foram revisar as contas, né, eles descobriram que o Brasil, na verdade, devia. Só no papel que estava que ele tinha muito dinheiro, mas ele devia. E aí, desde 2016, o Brasil vem a cada ano, né, com o negativo, né? As contas públicas estão em negativos, tá? Então, né, então não adianta maquiar as contas públicas, não adianta algum plano de governo que venha, né, tentar de alguma forma impulsionar o crescimento, porque é muito complicado, tá? Muito complicado mesmo. E assim, é muita teoria, sabe? Muita teoria. É uns que acham isso, acham aquilo e tal. E que na verdade, né, é na prática que tem que se validar as coisas, tá? Então, até por conta disso, e aí para fechar o raciocínio aqui, até por conta disso a gente sabe, né? Agora eu sei que economicamente essa alta, ela não é sustentável, tá? Então essa alta aí, ó, do Ibovespa e a queda do dólar tem limite. Por quê? Porque isso vai afetar as empresas brasileiras, porque o dólar vai ficar mais barato e vai haver uma importação maior e vai prejudicar o empresário brasileiro. E aí, como isso ocorre, o dólar volta a subir e a bolsa volta a cair, tá? Porque os lucros das empresas vão diminuir e aí os balanços vão começar a sair nos próximos trimestres, né? Em junho agora tem o segundo trimestre, esse mês agora que nós estamos entrando, e aí por conta disso os balanços vão sair ruim e aí as pessoas vão começar a vender bolsa, começar a sair das ações e isso vai refletir nos preços e aí, né, esse ciclo aí constante aí, louco, né, que é o sistema econômico financeiro brasileiro e mundial, tá? Então, eu vou ficando por aqui. Qualquer dúvida, estou à disposição. Um abraço a todos e até amanhã.